Texto de Romanos, o capítulo de número 12. Eu vou ler aqui dois versículos, que é o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Ele nos diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou da razão racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, amados, que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele traz aqui para nós a seguinte expressão, que nós nos apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é o culto racional, o culto lógico, aquilo que nós fazemos, é o nosso culto. E eu quero hoje falar sobre culto, o culto. E precisamos aqui levar aqui entre algumas coisas, algumas considerações, como Paulo no versículo 2 vai dizer assim: não se amoldem ao sistema deste mundo, mas na transformação da vossa mente experimenteis a vontade do Senhor. Então, quando a gente fala aqui de culto, quando eu estou falando de um culto, nós temos que ter uma coisa, pelo menos na nossa mente, que nós não praticamos uma religião por aquilo que acreditamos ou consideramos ser certo. Nós não realizamos um culto baseado em mentes corrompidas pelo pecado. A gente não faz um culto com isso daqui. A nossa prática de culto e o modo de viver pelo qual nós estamos aqui levando, tem base no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, que nós queremos ser a verdade. Foi por isso que Jesus em João 17, ele falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, em cima da verdade da palavra de Deus, é que nós baseamos a nossa forma de cultuar e de viver. Então, nós não fazemos um culto por aquilo que cremos, mas por aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que cremos ser a palavra de Deus. Pois aí, Paulo vai dizer em Romanos 10:17, pois a fé ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós falamos aqui de crer, de ter fé, algumas pessoas elas podem ter uma ideia para dizer assim: não, eu creio que isso aqui é certo, eu creio que assim deve ser. Só que nós não estamos baseados na nossa crença, na ideia da nossa cabeça, mas seguindo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E é por isso que nós recomendamos muito que cada um possa ter e portar a sua própria Bíblia, seja ela no papel, seja ela na forma digital, tenha a sua própria Bíblia, porque aí ninguém vai questionar a gente para dizer assim: qual é a sua ideia? Nós vamos nos apresentar para dizer assim: a minha ideia ou a minha crença se baseia no livro sagrado, que eu creio ser a palavra de Deus. Então aquilo que eu estou fazendo, o culto pelo qual eu estou prestando, não é uma invenção da minha cabeça. Tem que ter fonte na Bíblia Sagrada. Então a ideia de culto, quando nós olhamos, por exemplo, no Velho Testamento, se nós lermos ali a parte da lei, a parte dos salmos, vai mostrar para nós muitas coisas que aconteciam nos cultos. E na parte da lei ali, de Êxodo até Deuteronômio, você vai ver muitas coisas que foram instituídas pelo próprio Deus, a forma da prestação de culto. Deus, quando apareceu para Moisés no Monte Sinai, ele falou para ele assim: você vai para o Egito, e quando você voltar, vocês vão servir a Deus, prestar um culto neste monte. E quando eles voltaram para lá para receber as tábuas do mandamento e mais a outra parte da lei,
foi assim que Deus instituiu como deveria ser realizado o culto. Ali naquela época, Deus instituiu o sistema sacerdotal. Ali naquela época, Deus instituiu como é que as pessoas se apresentavam ao Senhor, como as festas deveriam acontecer, a forma pelo qual eles se chegariam para prestar um culto a Deus. Foi o próprio Deus quem determinou. E entre eles a gente vai ver o sistema sacerdotal, que exercia naquela época, as pessoas traziam para Deus certas oferendas, e aí Deus chega para dizer ao povo, dizendo assim: ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Ninguém venha à minha presença sem trazer nada. Ele usa essa expressão no capítulo 34 de Êxodo e também no capítulo 16 de Deuteronômio, e ele estava fazendo essa menção com respeito às ofertas, as formas pelo qual eles prestavam culto. Traziam um animal, traziam ofertas de cereais, traziam ofertas de libações, ou seriam ofertas de líquidos, e eram apresentados todos ao Senhor. E a ideia, como Deus ele vai dizer para o povo, é: não compareça perante a minha presença de mão vazia. Então, quando o povo trazia a sua oferta, ele passava para a mão do sacerdote, que ia trabalhar aquela oferta de acordo com as ordenanças de Deus, segundo aquilo que estava escrito na lei, e levava sobre o altar, que era então queimado. E segundo o que o texto bíblico vai dizer, que aquela fumaça da oferta sendo queimada era como algo agradável para Deus. O cheiro daquilo era agradável. Então, entre outras coisas, como eu estou dizendo aqui para vocês, também existia, por exemplo, no livro dos Salmos, quando eles tem ali os cânticos dos degraus. Muitos salmos eles carregam isso: o cântico degrau, o cântico de gradual, o cântico de romagem, que foi uma forma que o povo de Israel começou a se comportar para estar indo para Jerusalém na celebração do culto. Foi ali quando o povo começou para dizer assim: nós estamos indo para lá logo cantando, nós estamos indo para lá agradecendo a Deus por aquilo que Ele é, estamos rumando para o culto. E tinha uma obrigação, era bem simples: 3 vezes no ano, pelo menos 3 vezes no ano, todos os homens deveriam se comparecer diante de Deus. Isso já era uma obrigação, o restante era a vontade do indivíduo, mas 3 vezes eles deveriam aparecer, e dessas 3 vezes não deveriam aparecer de mãos vazias. E aí o salmista, no Salmo 29, versículo 9, ele usou um termo para dizer assim: e no seu templo todos bradam glória. Foi uma expressão, quando as pessoas se achegavam diante do templo de Deus, da casa de Deus, como Salomão ergueu, e ele falou assim, que quando eles se achegavam diante do templo ali, todos bradavam glória, para dizer glória a Deus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele concedeu para nós como povo de Israel. Glória a Deus. Então a gente vê algumas formas do culto. Eu não trouxe muita coisa do culto judaico, que ele para nós não tem mais prática, mas era uma forma que nós olhamos pela Bíblia Sagrada, aquilo que o próprio Deus instituiu. Só que quando Jesus ele chegou, quando Jesus ele veio a este mundo, o texto de Hebreus, ele vai trazer para nós algo da mudança. Por isso que eu falei para vocês que eu não vou me ater aqui ao culto judaico, porque isso para nós já não vale mais. E Hebreus, no capítulo de número 10, do versículo 5 ao 9, vai expressar para a gente aqui a mudança, essa transição de forma de culto. É por isso que aqui hoje a gente já não tem mais um altar com fogo aceso. É por isso que aqui hoje nós não temos mais o sistema sacerdotal. É por isso que aqui hoje nós não temos mais a cortina fazendo a separação do interior do templo entre o santo e o santo dos santos, porque o sistema antigo ele deixou de valer, não vale mais. E aí o texto de Hebreus, no capítulo 10, versículos 5 ao 9, ele diz assim para nós: por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou:
sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei, então ele completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Então veja que o próprio Cristo, quando ele entra no mundo, quando ele usa essa expressão dizendo sacrifícios e ofertas, holocaustos, o Senhor não quisesse nem deles se agradaste, mas um corpo o Senhor preparou, e eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele já está colocando, ele cancelou o primeiro padrão, baseado naquele sistema de altar, de sacerdote, de animal, de oferendas. Ele cancelou para estabelecer o segundo padrão de culto. E é esse padrão que a gente vive. É por isso que nós não estamos, repito mais uma vez, baseados no Velho Testamento. A forma de culto para nós não é válido mais. Existem algumas religiões que ainda utilizam essa forma? Sim. Para quem não sabe, o sistema do espiritismo entre a Umbanda, eles utilizam o Velho Testamento para oferecer os animais, bodes, galinhas, pombos, tudo baseado na forma da lei, o qual para nós não vale mais. O texto bíblico está dizendo aqui, ele cancelou o primeiro para estabelecer o segundo. Então essa forma de culto já não serve mais. Você vai olhar para mim e dizer assim: pastor, os judeus querem viver sobre essa forma. Eles estão vivendo porque eles não aceitaram Jesus como o Messias para fazer a transição daquilo que era velho para um novo. Então eles continuam vivendo sobre aquilo, mas o texto bíblico está dizendo que Deus disso não se agrada mais. É algo que Deus chegou e falou para mim assim: chega, não quero mais essa forma de culto. Então o texto vai dizer assim: corpo me preparaste, aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade. O texto de de Romanos, então 12, versículo 1, quando eu li para vocês, e Paulo vai dizer assim: apresentemos o nosso corpo. Senhor, sacrifício o Senhor não quis mais, então corpo me preparastes, eu aqui estou. Deus deu o que para mim agora para o culto? Glória a Deus. Corpo. Por isso ele vai dizer: apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, eficaz, agradável a Deus. Corpo físico, presença. E estamos aqui. Então Paulo ele também vai usar no texto de Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versículo 26, ele clareia a ideia de culto. Tem um corpo, tenho aqui presença, é isso aqui que eu vou me apresentar diante de Deus, presencialmente, corpo, eu estou aqui. E ele vai dizer assim: portanto, qual a atitude correta então? O que é que a gente faz no culto? Ele diz assim: ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então Paulo vai dizer assim: quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma mensagem, uma revelação, uma palavra em determinada língua, a interpretação dessa língua, mas tudo deve ser feito para a edificação ou crescimento da igreja. Então a Bíblia ela nos recomenda que nós, agora, corpo de Deus, o Senhor me preparou, que nós devemos nos reunir, nos ajuntar, congregar, como diz, respeito ao corpo como um todo, todos aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Então, se eu criei, Deus me deu um corpo, o dever que nós temos é nos ajuntar, ajuntamento, congregar,
E aí o texto de Hebreus, ainda no capítulo 10, versículo 25, ele vai usar essa expressão: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que o dia da volta de Jesus está se aproximando. Então Hebreus ele vai trazer para nós essa recomendação: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Reunir-se como igreja, o ajuntamento. Nessa forma como ele usa essa expressão aqui, você vai ver quantas vezes foi que, desde que Jesus foi para o céu, que foi instituída a forma da igreja, que você vai ver que o povo estava se reunindo. Você vai ver que no dia do Pentecoste o povo estava reunido, orando no mesmo lugar, mais de 120 pessoas ali congregando-se. Você vai ver que houve um ajuntamento de quase 3.000 pessoas quando eles abraçaram a fé. Houve outro ajuntamento de quase 5.000 pessoas que abraçaram a fé. E aí a gente começa a ver pelo texto de Atos dos Apóstolos que quando o povo abraçava a fé, eles se reuniam. É reunião. Não era aquela coisa para dizer assim: eu abracei a fé, eu estou indo embora para minha casa, tenho Cristo agora e o céu me espera. Não, o texto bíblico diz que nós devemos reunir-se. É necessário que haja a reunião, o ajuntamento. E aí quando nós falamos disso, é claro que nós vamos olhar para dizer assim: olha, o culto doméstico deve acontecer? Deve. Claro, a oração no quarto que deve ser feita, ela deve fazer parte da nossa fé, da nossa vida cristã, como Jesus ensinou em Mateus 6:6, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto para o seu pai, que te vê em secreto vai te recompensar. Se é um culto feito em casa, ele deve ser feito? Deve, mas o ajuntamento precisa ser realizado. Ajuntamento em casa não é o ajuntamento igreja. Ajuntamento que eu estou dizendo em casa é o familiar. Minha família toda é crente, vamos reunir, vamos colocar aqui agora um culto a Deus. Ele não é o ajuntamento igreja, ele é aquela coisa familiar que aconteceu. Então vai fazer um culto, vai dobrar os joelhos, vamos orar clamando ao Senhor, porque a palavra igreja, ela é do derivado do grego, ela na palavra final, são aqueles que são convocados para uma reunião, chamados para fora de casa. A ideia disso é que passava-se uma pessoa pregoando, dizendo assim: olha, vai ter reunião, precisa se ajuntar. Ele saía na rua chamando todo mundo. E essa reunião, esse ajuntamento, que nós também conhecemos isso como uma assembleia, era essa proclamação de igreja. Quando eles se ajuntavam no chamado para reunião, aquilo era o derivado do termo grego de igreja. Então quando eu falo de igreja, palavra igreja, eu estou falando de reunião, ajuntamento. Sai de casa e se ajunta num lugar. Para quê? Para celebrar o culto. Por isso que nós às vezes insistimos pela presença na igreja. Por quê? Porque aí nós estamos exercendo a palavra igreja. Palavra igreja, ajuntamento. Pastor, eu vou ficar em casa. Nós tivemos na pandemia, ótimo, nós ficamos em casa, celebramos um culto online algumas vezes, mas quando passou, quando houve-se a permissão para estarmos novamente na rua, o que nós fizemos? Culto na igreja, reunião no templo. Sai de casa e venha congregar. Não é à toa que nós levamos o nome Assembleia na nossa denominação, não é à toa. Mas veja só, a reunião do culto, quando nós celebramos o culto, ele tem propósito, e propósito da parte de Deus. Isso aqui não é só nosso, humano, que nós estamos colocando aqui o nome como igreja. O próprio Cristo usou o nome de igreja sobre o ajuntamento. Quando nós estamos aqui reunidos, nós vamos entender, e estou trazendo isso de novo para vocês, é que é do interesse de Deus que esse ajuntamento aconteça. É do interesse de Deus, é do interesse dele mesmo. Para benefício de quem? Nosso. Para nós que acreditamos, sejamos aqui naquilo que eu vou discorrer, não só celebremos a própria pessoa dele, como sejamos por ele abençoados.
é do próprio interesse de Deus. Então, quando a gente se reúne, estamos celebrando um culto a Deus. Este culto anteriormente, como já havia mencionado no texto bíblico, nós louvamos, que seria o salmo. Salmos são orações, são louvores, são agradecimentos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer, por meio também das canções, que é o salmo, é uma canção, ou algumas orações, e nas canções nós atribuímos a música. A música faz parte da canção. Com isso também nós lemos e proclamamos a Bíblia Sagrada como uma mensagem de ensino, como a leitura que nós fazemos aqui, para nós mantermos na fé, na crença do Deus único e verdadeiro, como o texto de Romanos que eu já fiz citação: a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus, a sua fé não acontece. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aí, durante essa reunião, no culto, nós temos a presença do próprio Deus. Então, quando a gente se reúne, quando saímos de casa para se reunir, para celebração de culto, entenda que o próprio Deus se faz presente. Glória a Deus. O próprio Deus se faz presente. E às vezes a gente olha aqui o ambiente, por aquilo que nós estamos vivendo, e olhamos e falamos assim, mas a gente não consegue ver Deus. Só precisamos entender uma coisa: vê-lo fisicamente é algo, mas saber que Ele está presente é outra coisa. Glória a Deus. Você, para quem já foi num estádio de futebol, para quem já foi em algum show, seja evangélico ou não evangélico, que você se perdeu de alguém, você sabe que ele estava no ambiente, só não sabia onde ele estava. Mas que ele estava aqui, estava porque entrou comigo. A ideia era essa: eu sei que ele está aqui porque entrou comigo, veio junto. Então ele está presente, mas eu não sei onde está. Daqui a pouco a gente manda chamar pelo microfone lá para ver onde as pessoas se encontram. Mas quando nós estamos aqui, já pelas expressões do Espírito Santo, nós conseguimos ver Deus trazendo a edificação, o crescimento espiritual de cada indivíduo através dos dons espirituais que o Espírito Santo distribui conforme o desejo dele. Então, logo, quem não se ajunta não usufrui desse agir de Deus. Quem não se ajunta não usufrui desse agir de Deus. Porque veja que Deus, Ele está querendo nos abençoar pelo ajuntamento, na ação do Espírito Santo, e isso Ele faz quando nós nos ajuntamos. Aleluia! É quando a gente se ajunta. Glória a Deus! Por exemplo, nós falamos do batismo com o Espírito Santo, falamos em língua. O texto bíblico vai dizer assim: quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Legal, mas a ideia, quando Paulo mesmo traz isso do próprio Deus, é que haja profecia. E quando acontece a profecia, todos que estão no ambiente recebem edificação. Aí eu vejo o seguinte: eu posso orar em casa, estou sendo edificado, falando em línguas e mistérios com Deus. Mas quando de repente no ajuntamento Deus levanta alguém por intermédio da profecia, todos, não só eu exclusivamente que estava falando lá em casa, mas todos estão recebendo edificação da parte de Deus. Ele recebe. Olha só, a questão do ajuntamento, ele é tão sério que às vezes a gente fica procurando Deus, e talvez a manifestação do Espírito Santo com o falar em línguas se tornou algo assim tão desprezado, que a gente se esquece que isso é uma manifestação de Deus no nosso meio. Às vezes a gente quer ver a cura, às vezes a gente quer ouvir a profecia, às vezes nós queremos ver ali aquele movimento de uma interpretação, e a gente se esquece que quando a gente dobrou o joelho na igreja, que ouvimos alguém falar em língua estranha, nós precisamos entender que é a presença de Deus no nosso meio de uma forma clara. Porque se não fosse Ele presente, não tinha língua estranha. Então quando a gente começa a ouvir alguém falando em mistério, alguém falando em línguas, nós vamos entender que é Deus que já se faz presente no ambiente. Pastor, mas quem está falando em língua sou eu, legal, mas é a presença dele no local. Alguma forma ele se manifestou, porque quando eu sou curado num ambiente desse, e de repente eu sinto a dor indo embora, alguém vai dizer assim: olha, eu fui curado, Deus é na minha vida, mas ele está presente no local. É a ação de Deus
nos reunimos. Veja só, quando a gente vem na celebração da ceia do Senhor, existem algumas pessoas que desprezam os outros cultos e só vêm no culto de ceia. Muitas vezes eu passei mais de 2 anos como secretário da igreja, acho que deu quase 8 anos como secretário. A gente acaba acompanhando muito o fluxo dos irmãos. E ainda mais que na igreja da Congregação do Cipó, a gente passou lá de 100 membros na época. Eu conhecia todo mundo por nome. Era só o indivíduo chegar na igreja, eu já sabia quem era e marcava a presença da Santa Ceia. Isso acontece. E conforme você vai lidando com isso, você começa a ver a presença das pessoas no transcorrer do mês. Então a gente acaba conhecendo e vendo que existem algumas pessoas que só vêm no culto de ceia. Houve algumas pessoas, às vezes, um tempo mais atrás, que o pessoal falava assim muito de crente domingueiro. E às vezes não entende do trabalho da semana, do cansaço que se passa, do trânsito que se vem, algumas outras coisas que se aparecem que não dá para estar presente. E aí quando chega no domingo, o camarada vem e fala assim, o cara não conseguiu vir a semana toda, só está vindo de domingo. Mas existem algumas necessidades, como também eu sei que existem alguns que acabam trabalhando no domingo e isso gera algumas coisas. O irmão Antônio, o operador Antônio mesmo estava trabalhando em segurança, virava e mexia, não aparecia de domingo, trabalho. Mas existem algumas pessoas que menosprezam o ajuntamento e só vem no dia da ceia. Por que eu estou dizendo isso? Porque acontece de aparecer algumas pessoas que só vêm no dia do culto da ceia. Quando nós falamos aqui, irmãos, que a pessoa vem no culto da ceia, vocês sabem que isso daqui é uma forma de expressar a comunhão com a denominação. Quando você é batizado nas águas, você passa na comunhão, permitindo você celebrar a ceia do Senhor. Se você não está celebrando a ceia do Senhor, você não faz parte dessa denominação. Só que a celebração da ceia do Senhor, ela nunca foi exposta na Bíblia como algo para mostrar o relacionamento com a denominação. A ceia do Senhor é para demonstrar o relacionamento que o indivíduo tem com o próprio Deus e a comunhão com os irmãos. Então quando só vem para a ceia pensando em manter-se em comunhão no registro da igreja, está desprezando a comunhão com a igreja, com os irmãos nos outros cultos. Aleluia! Aí o propósito da ceia real não está sendo cumprido na vida do indivíduo, porque quando Deus chama, congrega e celebra um culto com os irmãos, Ele diz não, mas no dia da ceia, para não ser lançado fora da comunhão da igreja, aí Ele vem. E a ideia do culto e da comunhão, e a ideia da participação do meu irmão do lado, de orar por ele, de acompanhar, e a ideia de estarmos aqui celebrando o nome do Senhor, vai para onde? Só é importante a gente manter o cartão de membro batido? Só é importante a gente dizer assim, eu estou comungando, mas de resto eu não piso na igreja. Me perdoe a palavra, mas quem se comporta desse jeito, ele já perdeu a noção de celebração de ceia do Senhor. Perdeu a comunhão, faz tempo. Eu posso não poder te riscar do rol de membro da igreja, dar baixa em você, mas entenda que o sistema da comunhão da ceia para você já foi quebrado. Já foi quebrado. Então entenda só, tem uma forma que o texto bíblico também usa para nós, de Hebreus. Ele vai dizer assim: sendo assim, Hebreus 13:15, o exemplo dado por Jesus, sendo assim, por intermédio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É por isso que no culto nós celebramos a Deus com canções. É por isso que no culto a gente louva e engrandece o nome do Senhor. Eu estava olhando esse tipo de palavra e lembro do tempo atrás, quando as pessoas começaram a menosprezar a forma do culto, falando assim, aquele culto Cassiane com muito louvor. Parece que a gente se esquece que o louvor é para Deus,
O culto tem que ter louvor, é demais, e é muito louvor, porque se não tem louvor em si, a gente está esquecendo-se da presença de Deus no ambiente. E aí você veio trazer o quê? Se é só eu que estou falando e pregando, você veio oferecer o quê? Se você não consegue um tempo de intervalo entre um louvor e o outro, dizer glória a Deus, eu canto junto com o departamento, porque eu estou celebrando o sacrifício de louvor a Deus. É para Ele. É para Ele. Se o louvor a gente não direciona para Ele, o negócio fica complicado, mas é para Ele. O ajuntamento é para Ele. Se não fosse por isso, não teria muito sentido a gente se ajuntar. Mas o ajuntamento é para Ele. E enquanto nos ajuntamos, Deus abençoa o seu povo. Então, concluindo, celebremos um culto ao nosso Deus, segundo o desejo do próprio Deus, com a nossa presença, corpo, com louvores, deixando o Espírito Santo operar no nosso meio, na comunhão. Celebremos a Ele, a Deus, o único e verdadeiro, bradando glória dentro do templo. Bradando glória dentro do templo. Você já entrou aqui e disse glória hoje? Você entrou aqui e disse para Deus glória? Ou será que a gente ainda está com a boca fechada para dizer eu estou esperando o pão vir na minha mão? Abre a sua boca e diga